Nesta manhã estamos reunidos para adorar o Senhor. Você que está aí na sua casa, que Deus também te abençoe, que está junto conosco neste momento em que nos reunimos para adorar o Senhor. E hoje, de maneira especial, nós queremos também agradecer a Deus pela vida de todas as mães, que neste dia nós as homenageamos, celebramos esse dia, o Dia das Mães. Que Deus possa abençoar a vida de cada uma delas. Que neste tempo de pandemia também é um grande desafio exercer a maternidade, aquelas que têm mães, aquelas que têm filhos, pequenos, aquelas que têm mães também idosas, enfim. Quero ler a palavra de Deus para nós iniciarmos nosso culto ao Senhor. Está no Salmo de número 127. Vou ler o verso de número 1 e 2 do Salmo 127. A palavra de Deus diz assim: Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Este salmo começa dizendo que nós precisamos da graça, da bênção, da direção do Senhor para as nossas vidas. Sem o Senhor Jesus, nada somos e nada podemos fazer. Por isso vamos começar este culto nesta manhã, adorando o Senhor e agradecendo por tudo que Ele tem dado, por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Convido a todos para nós orarmos. Vamos falar com Deus. Você aí na sua casa, eu sempre peço que este momento, um momento devocional, onde nós precisamos ter total atenção a voltar os nossos corações para a palavra de Deus. Então, não se distraia aí com televisão, com smartphone, com qualquer coisa que seja. Você se concentre também na sua casa e vamos buscar todos a presença do Senhor. Pai, como diz a sua palavra, se nós não tivermos a tua bênção, se o Senhor não estiver conosco, de nada adiantará. Nós precisamos de Ti. O nosso país precisa do Senhor. A nossa casa precisa do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Derrama sobre nós, derrama sobre o Teu povo, derrama sobre a nossa nação a Tua graça, a Tua bênção, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, seja exaltado nessa manhã, seja glorificado. Como nós lemos a sua palavra, nós podemos descansar no Senhor, saber que o Senhor nos sustenta, que o Senhor provê a nossa necessidade, que o Senhor cuida de nós. Seja exaltado. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor é. Te louvamos pela tua presença, porque nós temos em Ti a segurança, a proteção para a nossa vida. Sabemos que o Senhor é fiel a si mesmo, fiel à sua palavra, e nós temos experimentado o Teu cuidado dia após dia. Tua misericórdia se renovou nessa manhã, ela é a causa de não sermos consumidos. Louvado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esta canção a cada manhã. A cada manhã
Logo em seguida, o salmista diz assim, a partir do verso 3 ao verso de número 5. Salmo 127, do verso 3 ao verso 5, ele continua dizendo: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós vamos agora louvar o Senhor com o hino de número 62, agradecendo a Deus todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. A bênção de podermos ter uma família, como diz o salmista. Saber que os filhos são herança. O Senhor concede filhos, é Ele quem abre a madre, e os filhos são herança que vem das mãos do Senhor para os pais, para as mães. Eles devem ser ensinados pelo exemplo, pela palavra, porque pertencem ao Senhor. Que nesta manhã você que é filho, agradeça pela sua mãe, você que é mãe, agradeça pelos seus filhos que Deus concedeu a você. E vamos louvar a Deus, porque Ele é o Criador da família e Ele tem abençoado os nossos lares, as nossas casas. Graças te dou
misericórdia e bondade. Te agradecemos pela tua provisão que recebemos diariamente das tuas mãos. Te louvamos pela família. Te agradecemos, ó Deus, pela vida das mães. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, acima de tudo, por Jesus. O Senhor ter nos amado sem nós merecermos, e o Senhor nos deu o seu Filho por amor. Obrigado porque em Jesus nós temos vida eterna, conhecemos a Ti, temos paz, segurança e a certeza das Tuas promessas para a nossa vida. Receba a nossa gratidão, Senhor, por todas as dádivas e bênçãos que são incontáveis e inumeráveis. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Quero meditar nessa manhã no livro de Êxodo, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 10. Livro de Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10. A palavra de Deus diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta manhã. Fala conosco pela sua palavra. Que o teu Santo Espírito venha agir nos nossos corações e de maneira muito especial venha falar ao coração de todas as mulheres, de todas as mães, para a glória de Jesus. Amém. Hoje é um dia que nós aproveitamos o tempo para honrar aquela que sem egoísmo se entrega aos seus filhos sem pedir nada em troca, que é o amor e a expressão de uma mãe pelo seu filho. Nós reservamos um dia do ano para homenagearmos as mães. De todas as missões concedidas ao ser humano na história, nenhuma transcende a maternidade. O grande estadista americano Abraham Lincoln diz que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Peter Marshall, capelão do Senado americano, diz que as mães são as guardas das fontes.
aquelas que promovem o bem, mesmo permanecendo tantas vezes nas sombras do anonimato. Ser mãe é gerar um outro ser dentro do seu próprio ser. É misturar sua vida com outra vida diferente, mas umbilicalmente jungida ao seu corpo, sua alma, seus sonhos. Ser mãe é doar-se incondicionalmente ao objeto do seu amor. É entregar-se sem reservas a quem nutre no ventre, no seio, nos braços. É correr o risco para que o fruto do seu amor seja protegido e guardado de todo mal. Ser mãe é ser ensinadora, intercessora, protetora. Ser mãe é celebrar com os filhos as suas mais risonhas vitórias e chorar com eles as suas mais amargas tristezas. Ser mãe é ser um vaso de honra nas mãos de Deus para edificar uma família sólida, lançar os fundamentos de uma sociedade mais justa e construir os alicerces de uma grande nação. A Bíblia faz referências a muitas mães que deixaram abençoar um legado a ser seguido. Se sua vida foi abençoada pelo toque de uma mãe piedosa, então você desfrutou um dos maiores tesouros e bênçãos deste mundo. Nesta passagem nós somos apresentados a uma mulher chamada Joquebede. Ela se destaca como uma das maiores mães reveladas na página das Escrituras. O seu amor altruísta, o seu sacrifício possibilitou o êxodo do povo de Deus do Egito e literalmente mudou o curso da história. Não teríamos o grande libertador Moisés sem a sua mãe Joquebede. Nós vamos olhar para a vida desta grande mãe e nós vamos encontrar aqui características que são lembretes para todas as mães, ensinando o que elas devem ser. Este texto não fala apenas às mães, mas para todos aqueles que querem ser um instrumento nas mãos de Deus para fazer diferença na vida de outras pessoas. Nesta passagem sobre Joquebede, há lições que falam com todas as pessoas, sejam elas homens, mulheres, jovens ou velhos, pessoas salvas ou perdidas. Deus tem uma palavra para cada um de nós nesta manhã. Vejamos primeiro o retrato de uma mãe piedosa. A primeira característica, vejamos as credenciais de Joquebede. Joquebede era uma israelita, ela pertencia ao povo pactual, o povo de Israel. Ela também era membro da tribo de Levi, de onde viriam os sacerdotes e aqueles que cumpririam seus deveres tanto no tabernáculo quanto mais tarde no templo. Ela e o seu marido Amram, segundo Êxodo 6:20, eram evidentemente pessoas muito dedicadas e tementes a Deus. Eles estavam dispostos a desafiar a ordem de Faraó por causa do seu compromisso em obedecer à vontade de Deus. Toda mãe precisa de um relacionamento com o Senhor Jesus. Posso dizer que toda criança merece uma mãe salva e transformada pela graça do Senhor Jesus. Nada faz mais diferença na vida de uma criança do que ela ter pais piedosos, que sejam exemplo de um testemunho cristão. Paulo disse para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo disse sobre a fé de Timóteo: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, e eu estou certo
de que também habita em ti. Os filhos precisam, muito mais do que apenas ter uma boa educação, uma roupa de marca, um smartphone moderno. Eles precisam de pais crentes, de pais piedosos. Do que adianta um filho ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? O maior investimento que uma mãe pode fazer na vida do seu filho é o investimento de educá-lo por palavras e pelo exemplo no caminho do Evangelho. Vejamos aqui a coragem então de Joquebede. Havia naqueles dias um duro decreto nos dias dela. Decreto este determinado por Faraó. O decreto de Faraó está no capítulo 1, do verso 15 ao verso de número 22. Diz assim o texto: O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sitra e outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temente a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Diante deste decreto de Faraó, Joquebede se recusou a ceder a esse sistema sanguinário e opressor. Ela desobedece ao decreto de Faraó pelo seu dever de consciência diante de Deus. Há um princípio aqui que aprendemos sobre a obediência que devemos prestar às autoridades civis. Joquebede, antes de temer a Faraó como seu governante, ela temia a Deus, que é o Senhor de todos os governantes da terra. Quando o decreto de Faraó se chocou com a sua fé no Senhor Deus, ela fez uma escolha. Ela obedeceu a Deus ao invés de obedecer aos homens. Os filhos precisam de pais, como a mãe Joquebede. Pais que não têm medo de tomar uma posição para aquilo que está certo, nos dias tão sombrios que nós vivemos. Pais que tomam uma posição e, pelo seu testemunho e exemplo, apontam o caminho do Senhor para os seus filhos. Pais que estejam dispostos a dizer: basta, o meu filho vai aprender o Evangelho. Pessoas que declarem a mesma coisa que Josué declarou para a sua família quando disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A influência de um lar piedoso, onde filhos aprendem com seus pais a palavra de Deus, é tudo que uma criança precisa. Pais precisam vencer a acomodação espiritual dos nossos dias e com coragem resgatar a autoridade da palavra de Deus na sua casa como prática permanente do culto familiar e da oração intercessória. Temos na história o exemplo de Susana Wesley,
Esta mulher foi mãe de 19 filhos. Foi uma mulher que passou por várias privações, enfrentou dificuldades, sem nunca desviar da sua fé e da maneira como ela ensinou os seus filhos. Ela foi uma mulher que realmente praticava aquilo que ensinava e que soube educar e fazer a diferença na vida de cada um dos seus filhos. Susana Wesley fez da sua casa uma escola. Em sua casa, 6 horas por dia, durante 20 anos, Susana Wesley ensinou a cada um dos seus filhos de forma tão abrangente que se tornaram altamente qualificados. Susana Wesley ensinava o alfabeto aos filhos no dia até completarem 5 anos de idade. Logo que eles aprendiam as letras linha por linha, depois de um verso, e eles não podiam passar para a próxima lição até que eles conseguissem com perfeição ler aquilo que já haviam aprendido. Susana Wesley não se deixava bater pelas dificuldades do seu tempo. Susana Wesley foi uma mulher piedosa, uma mulher que orava incessantemente pelos seus filhos, e ela então deu ao mundo o brilhante e ardoroso pastor John Wesley, pai do metodismo. Uma mãe piedosa, uma mãe corajosa para romper com o status quo da sua geração, com modelos que são anticristãos da nossa sociedade moderna, modelos de feminilidade que não correspondem às Escrituras. Então seja uma mulher piedosa, seja uma mulher comprometida em agradar acima de tudo a Deus do que aos homens. Veja aqui a confiança de Joquebede, veja a sua fé. Joquebede era uma mulher forte na fé, para fazer a vontade de um Deus soberano. Sua fé era tão forte que ela foi nomeada junto com seu marido para a galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus 11, 23, diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Em Atos capítulo 7, verso 20, no discurso de Estevão, ele diz assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai, quando foi exposto à filha de Faraó, e recolheu e criou como seu próprio filho. O texto aqui diz e nos ensina que Deus tinha um plano muito especial na vida de Moisés. Nós não sabemos ao certo se Amram, se Joquebede sabiam disso. Mas uma coisa é certa, eles tinham uma fé suficiente para realizar o que eles fizeram pelo seu filho Moisés dentro dos planos e dos propósitos de Deus. Joquebede demonstrou aqui uma fé suficiente para resistir ao mundo. O verso de número 2 diz: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Como nós sabemos, Faraó havia decretado que todos os filhos dos hebreus de sexo masculino deveriam ser jogados no rio Nilo. Todos os meninos deveriam ser mortos por afogamento e pelos grandes crocodilos que há no Nilo. Faraó queria, com esta estratégia diabólica e perversa, enfraquecer o povo de Israel, que já representava uma ameaça
pelo seu crescimento demográfico. O mundo clamava pela morte das crianças, mas esta mãe se manteve forte diante deste ataque, e ela colocou a sobrevivência do seu filho acima da vontade de Faraó. O que Joquebede viveu no seu tempo não é muito diferente do que nós vivemos nos dias de hoje. O faraó deste mundo, o diabo, principados e potestades, tem igualmente exigido que os pais entreguem os seus filhos. Permitam que os seus filhos sejam treinados e ensinados nos caminhos das trevas espirituais. Nós precisamos de pais que renunciem o mundo. Renunciem o mundo com seus valores, filosofias, princípios contrários ao Evangelho, contrários à palavra de Deus. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Deus diz para o povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao verso 9: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então os pais precisam de fé. Fé para amar a Deus, fé para amar mais o Senhor, fé para amar o Senhor e assim amar os seus filhos. O amor maior dos pais pelo Senhor ensinará pela palavra e testemunho aos seus filhos a amarem e servirem ao Senhor Jesus. A fé de Joquebede no Senhor a fez tomar uma decisão arriscada. Essa decisão que ela tomou foi para proteger e livrar o seu filho da morte de Faraó. Ela exerceu, portanto, a sua fé na providência do Senhor. Segundo a narrativa bíblica, Moisés estava com 3 meses de vida. Era um bebê, uma criança indefesa. Joquebede precisou, como mãe, ter muita fé para ela colocar essa indefesa e frágil criança no rio dentro do cesto. Este era o mesmo rio que estava sendo usado, o mesmo rio sendo usado para matar os outros bebês. Aquele rio era um rio perigoso, cheio de crocodilos. Foi preciso que esta mulher tivesse fé, confiança, para que ela tirasse as suas mãos de sobre o seu filho, seu cuidado de sobre ele, da sua proteção paternal, e entregasse este bebê no cesto, à deriva, não da sorte, mas da vontade soberana de Deus. Isso foi um teste de fé para Joquebede. Sem saber o que aconteceria com o pequeno Moisés, ela teve que confiar na providência de Deus, no cuidado de Deus, na proteção de Deus para o seu filho. Pais precisam de fé na providência de Deus, para deixarem seus filhos serem levados pelas águas do rio da vida. Fé para confiar no Senhor, que é o Senhor dos rios,
que é o Senhor dos animais, que é o Senhor da fúria dos homens, que é o Senhor dos principados e potestades, o Deus de toda a história. Confie na providência de Deus para dirigir a história do seu filho. Alguns pais vivem em total negação e tentam segurar seus filhos por muito tempo. Mas o dia está chegando, mais cedo ou mais tarde, quando essa criança deverá seguir o seu próprio curso, viver a sua própria história. Eu creio que isso não deve ter sido tão difícil para Arã como pai, mas para Joquebede foi uma decisão muito difícil. A mãe representa a figura de proteção, do cuidado. Joquebede precisou então entender que a proteção de Deus era melhor do que a dela, de que os planos de Deus eram maiores do que os dela, de que a sabedoria de Deus era mais forte do que a sua própria sabedoria. Mães que não se preparam para este momento, mães que não se preparam para este momento de deixar os seus filhos seguirem o curso da sua própria história, serão mães que sofrerão grandemente quando elas deverão colocar o seu filho na cesta e deixá-los viver nas águas da providência divina. Filhos que não são ensinados, filhos que não são treinados a deixarem os seus pais, nunca se tornarão adultos. Nunca se tornarão pessoas maduras, crescerão de forma insegura e mimados. Joquebede tem um papel aqui fundamental. Ela semeou o temor de Deus no coração de Moisés. E ela fez isso nos primeiros meses de vida. Veja como a providência de Deus conduziu a história. Esta criança, Moisés, jogada naquele rio, dentro daquele cesto de junco. O texto nos fala que a sua irmã Miriam foi acompanhando de longe, para observar o que aconteceria com ele. E o texto nos fala que pela providência divina, a filha de Faraó veio se banhar. As suas donzelas passeavam à beira do rio, e vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Veja a providência de Deus. Veja como Deus conduz a história. A filha de Faraó está ali banhando, quando então as suas donzelas trazem aquele menino encontrado no rio. Miriam, que estava ali junto, logo intervém e pergunta se ela não queria uma ama de leite para dar de mamar àquela pequena criança. Veja como que Deus conduz a história, primeiramente mostrando que esta criança não morreu no Nilo, não foi atacada por nenhum crocodilo, não morreu afogada nas águas do Nilo. A própria filha de Faraó, aquele que havia decretado a morte de todos os hebreus, por graça comum do Senhor, ela tem uma consciência de que aquela criança não deveria ser morta, e ela resolve então, como instrumento da providência divina, proteger aquela criança. Miriam, que estaria acompanhando o seu irmão, interfere e leva agora Moisés para a sua própria mãe. E além de tudo, Joquebede recebe salário para cuidar do seu próprio filho.
Veja a providência de Deus em todos esses detalhes. Joquebede agora tem a oportunidade de educar o seu próprio filho nos primeiros meses de vida. Moisés ficou com Joquebede até o tempo da sua amamentação. Provavelmente deve ter ficado com ele cerca de 1 ano. E durante todo esse período, Joquebede exerceu a sua fé para criar esta criança nestas condições. E ela teve a oportunidade de ensinar para Moisés sobre o Senhor, sobre a verdadeira adoração. Ela teve a oportunidade de fazer o seu filho um filho melhor. Os filhos precisam do melhor dos seus pais, da melhor oração, do melhor ensino, da melhor correção, da melhor presença, do melhor encorajamento. Faça como Joquebede, faça o melhor diante de Deus com todas as suas forças, porque uma criança é uma grande oportunidade que Deus concede aos seus pais para forjar o seu caráter e os seus valores. Não jogue fora essa oportunidade. Faça com a ajuda do alto o seu melhor para a glória de Deus e o bem do seu filho. Sobretudo, os filhos precisam ver, ouvir, eles precisam presenciar uma relação piedosa dos seus pais com o Senhor Jesus. Pais que testemunham de Cristo, vivendo em Cristo Jesus, serão filhos consagrados ao Senhor. Estarão consagrando os seus filhos ao Senhor. Nós vemos aqui o amor desta mãe, o amor de Joquebede pelo seu filho. Ela deu de si mesma. Ela derramou a sua vida na vida do seu filho. O verso 10 diz que o menino, já sendo grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. E ela colocou o nome, então, a filha de Faraó, de Moisés, porque das águas o tirei. Ela deu o seu filho. Joquebede, literalmente, estava criando o seu filho para entregá-lo ao Senhor. Ela desistiu do filho para salvar a nação. Mesmo não entendendo os planos e os propósitos de Deus para o seu filho, Joquebede, sem saber, deu seu filho para libertar Israel da escravidão do Egito. Para salvar o seu filho, ela deu Moisés para a filha de Faraó. Houve aqui um amor sacrificial no coração desta mãe. Joquebede aqui é uma ilustração clara do que é o Evangelho, do que Deus fez por nós. Ele deu por amor o seu próprio filho. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida. O que Joquebede fez ao dar o seu filho por amor, por sacrifício, é uma ilustração do que Deus fez por nós ao dar o seu próprio filho Jesus para morrer na cruz no nosso lugar, para receber a ira de Deus Pai pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna e a salvação. Nós vemos aqui então, em último lugar, qual foi a recompensa deste amor sacrificial de Joquebede.
Moisés se tornou um grande homem de Deus. Ele foi o único homem que Deus escolheu para ser o libertador do povo de Deus, e aquele que estava destinado a ser conhecido como o grande profeta e legislador do povo de Israel. Moisés foi um símbolo e um tipo do Senhor Jesus. Foi através dele que Deus libertou o seu povo do Egito, apontando para Cristo Jesus e sua obra. Estevão, pregando sobre o Senhor Jesus, disse, referindo-se a Moisés em Atos capítulo 7, verso 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Jesus, segundo a pregação de Estevão, estava sendo tipificado, simbolizado na figura de Moisés, o único Salvador, representado em Moisés. Eu imagino que Joquebede nunca percebeu isso, nunca entendeu o potencial de Moisés para apontar para Jesus como Salvador, aquela criança, aquele bebê em suas mãos. Afinal, qual seria o futuro que o filho de uma escrava teria naquela geração? Pais, mães, vocês nunca sabem quem você está criando. Portanto, dê o seu melhor. Dê o seu melhor enquanto você tem a oportunidade de ensinar a seu filho a viver para a glória do Senhor Jesus. Muitas vezes os pais pensam que foram bem-sucedidos quando uma criança chega a concluir a faculdade, ou quando eles ganham muito dinheiro em alguma posição de prestígio. No entanto, o verdadeiro sucesso não pode ser medido desta maneira. Quando você vê o seu filho amando o Senhor Jesus e andando nos caminhos dele, então realmente você foi bem sucedido. O que é que você prefere? Você prefere uma criança que tem todos os bens deste mundo, o sucesso, a glória, e que acaba perdendo a sua alma eternamente? Ou você prefere uma criança que não tem nenhum dos bens e sucesso deste mundo, mas que conhece a Jesus como seu único Senhor e Salvador? Joquebede é um retrato de uma mãe piedosa. Joquebede não era uma mãe perfeita, evidentemente, porque não existe mãe perfeita, mas pela graça de Deus ela foi uma mulher e uma mãe virtuosa. Quem é que pôde fazer de Joquebede esta mulher piedosa? Diz Provérbios: vã a graça e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O único que pode transformar uma mulher numa mulher piedosa, o único que pode fazer de uma mãe um instrumento em suas mãos para transformar a vida de uma criança, é o Senhor Jesus. Por isso, peça nesta manhã, peça nesta manhã a graça de Jesus sobre a sua vida para ser uma mulher virtuosa. Peça a graça do Senhor Jesus para ser uma mãe virtuosa. Peça hoje, nesta manhã, você que não é mulher, que não é mãe,
para ser uma pessoa transformada pela graça do Senhor Jesus, para fazer diferença na vida de outras pessoas. Seja, acima de tudo, um servo, como foi Joquebede, uma serva não de Faraó, uma escrava não do Egito, mas uma serva do Senhor, uma serva do verdadeiro Deus, do Deus de Israel, do Pai do nosso Salvador Jesus. Entregue sua vida a Ele, consagre sua vida a Ele, peça a graça de Deus sobre a sua vida, para que você seja um instrumento de Deus, como foi Joquebede, para que você faça a diferença na vida dos seus filhos, faça a diferença na vida das pessoas, e seja um instrumento que viva para a glória do nosso Deus. Amém? Nós vamos cantar uma canção, que você faça desta canção a sua oração ao Senhor nesta manhã, consagrando a sua vida, seus filhos, a sua casa ao Senhor Jesus. Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores e só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Ó Pai, derrama graça, Senhor, como cantamos, pedindo que o Senhor seja de fato o alicerce, o centro
na nossa casa, no nosso lar. Derrama da tua graça, Jesus, sobre a vida de todas as mães, para que elas possam glorificar o Senhor exercendo a sua maternidade. Elas façam diferença na vida dos seus filhos, para que eles conheçam a Ti, conheçam a Jesus como Salvador. Ajuda elas neste tempo que vivemos de pandemia, dando graça e sabedoria, força a cada uma delas. Te agradecemos, ó Deus, pelas nossas mães. Te louvamos pela vida delas, instrumentos do Senhor, não só para nos trazer a vida, mas também instrumentos para nos ensinar. Te agradecemos pelo que somos, porque o Senhor usou a vida delas para isso, como instrumentos para construir e forjar os nossos valores, o nosso caráter para sermos quem somos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos, como foi Joquebede nas tuas mãos, Senhor, para fazermos diferença na vida de outras pessoas, para podermos semear o teu evangelho, mesmo no tempo difícil que vivemos, e assim podermos te glorificar. Em nome de Jesus, abençoe todos os nossos lares, abençoe com provisão, com proteção, todas as nossas casas, e que o Senhor Jesus seja sempre o alicerce do nosso lar. Em teu nome nós oramos, e que assim a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, e as consolações do Espírito repousem sobre a tua vida, sobre o teu lar, até a volta do Senhor Jesus. Amém.